Filipenses, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 5. Não será exatamente uma ministração expositiva, será uma ministração temática, mas dentro da proposta deste evento e com a ajuda do Espírito Santo, alcançando as necessidades de cada coração. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 5, irei ler na versão NVT, nova versão transformadora, que é a versão que tenho em minhas mãos. Palavras escritas pelo apóstolo Paulo, que disse assim, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, e tantos quantos recebem esta palavra dizem amém. Permita-me apenas fazer uma breve consideração acerca do texto que nós lemos e dizer a vocês que aqui o apóstolo Paulo está exaltando o conhecimento de Cristo. Ele está dizendo no início do capítulo 3, que se alguns falsos obreiros que se intrometeram na igreja de Filipos achavam que tinham pretexto para se orgulharem da posição que ocupavam e do conhecimento que tinham, Paulo diz que muito mais razão para se orgulhar tinha ele, se assim quisesse fazê-lo. Paulo diz que era judeu de verdade. Ele tinha o sangue de Abraão, Isaque e Jacó correndo em suas veias. Ele não era um prosélito, ele não era um estrangeiro, um gentio convertido ao cristianismo, ou melhor, ao judaísmo. Ele era judeu na sua etnia, da tribo de Benjamim, como ele mesmo declara. Se os judeus achavam que tinham pretexto para se gabar de serem obedientes à lei mosaica, Paulo diz, muito mais pretexto teria eu, pois eu fui fariseu, membro da classe religiosa mais rigorosa de Israel.
membro daquela casta que obedecia à lei de Moisés rigorosamente, como nós dizemos, ao pé da letra. Paulo diz que entre os jovens de sua época, ele era o mais destacado. E ele não fala aqui com orgulho, com soberba. Ele está falando consciente da popularidade que ele desfrutava em sua época. Embora tão pouca idade tivesse, ele já trafegava pelos corredores do poder, do sinédrio judaico, gozando de respeito, a tal ponto de poder pedir cartas aos líderes dos judeus para prender os cristãos e levá-los para a morte. E essas cartas lhe eram prontamente dadas, porque Paulo, erudito, qualificado na lei, tendo prestígio religioso e social, podia facilmente ter aquilo que ele pedisse. Ele era um judeu circuncidado, como a lei de Moisés ordenava que todos os meninos fossem ao 8º dia após o nascimento. Então Paulo, ele tinha o sangue judeu. Paulo tinha o conhecimento da lei judaica. Paulo gozava de popularidade entre os judeus. Paulo tinha a marca do judaísmo no seu corpo. Mas ele agora vem e diz: eu não me orgulho mais em nada disso. Já me orgulhei antes. Já fiz disso meu troféu. Já expus tudo isso como um diploma, um certificado. Já esfreguei essas minhas credenciais na cara de muita gente. Já dei carteirada em muitas pessoas. Mas hoje, toda esta popularidade, todo este conhecimento frio da lei, toda a minha retórica, todo o meu cabedal teológico, social e, por que não dizer também, político, tudo isso agora eu olho e considero, na sua versão talvez diga esterco, na minha versão diz menos que lixo. Tudo isso para mim se tornou insignificante diante da grandeza, diante do privilégio, diante da alegria de poder conhecer a Jesus, o Cristo. Quem de fato teve o encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, como Paulo teve, percebe que os logros desta vida, os títulos acadêmicos, a posição religiosa, os recursos financeiros galgados com muito sacrifício, o status social, nada disso mais significa, nada disso mais representa. Aquilo que outrora era motivo de orgulho, aquilo que outrora você se gabava, você apresentava na cara dos amigos e dizia: eu sou, eu tenho, eu posso e eu faço. Quando você conhece a Jesus Cristo, você percebe que todas essas riquezas, prazeres, fama, conhecimento, teoria, popularidade, respeitabilidade social, tudo isso não passa de menos que nada. A maior riqueza de um homem e de uma mulher, a maior riqueza de um jovem, não é ser formado na Universidade Estadual ou Federal do Rio Grande do Norte. A maior riqueza de um moço, de uma moça, não é fazer um curso na USP em São Paulo ou em Harvard nos Estados Unidos. O maior tesouro de um moço, de uma moça, não é ser um youtuber bem-sucedido com 1 milhão de seguidores nas redes sociais. A maior riqueza de um moço, de uma moça, não é ter um corpo escultural, cobiçável e desejável para as capas de revista. Nem mesmo o conhecimento frio das letras, da teologia, podem constituir-se motivo de orgulho
e de alegria para ninguém, porque os teólogos liberais, eles também conhecem muito da letra. Tive um professor ateu na universidade, que se gabava de conhecer e de já ter lido a Bíblia no hebraico, no grego e até mesmo na tradução latina, mas era um ateu, era um homem que não cria em Deus, era um homem que não tinha Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Portanto, a letra e o conhecimento da letra apenas também não é motivo de se gabar. A grande alegria, o grande prazer, a grande satisfação é poder conhecer pessoalmente a Jesus Cristo, é ser lavado, liberto, redimido pelo seu sangue, é ter sido comprado, perdoado pelo Filho de Deus, é tê-lo residente no seu coração, é poder caminhar com Ele e Ele com você a cada dia, e ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós, e quer a vida dure mais 10 anos, mais 50 anos, ou quer a vida finde ainda esta noite, nós teremos para além da sepultura, uma vida que não se corrompe, uma vida que não morre, guardada para nós, nas mansões celestiais, junto a Jesus Cristo. Este é o grande tesouro. Esta é a grande alegria. Os discípulos jubilosos voltaram para Jesus. Eram aproximadamente 70. Voltaram jubilosos pelos enfermos que eram curados em nome de Cristo, e pelos endemoniados que eram libertos pela autoridade que há no nome de Jesus. E eles então cantaram alegremente diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, até mesmo os demônios se nos submetem ao teu nome. Jesus Cristo lhes respondeu dizendo: se alegrem, mas não porque os demônios se vos submetem. Se alegrem, não porque sinais e maravilhas são operados pelo poder que opera através de vocês. Antes, alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos que correm, quantos que suam, quantos que se enfadam para ter o nome gravado em um diploma, para depois pendurar na parede da sala, do quarto ou do escritório. Quantos que trabalham tanto para ter o seu nome estampado nas revistas Cara, Veja, Isto É, ou na revista Forbes, que costuma listar os mais ricos do mundo. Quantos que trabalham tanto, se cansam e se enfadam para terem milhares e milhões de seguidores no Facebook, no Instagram e em outras redes sociais. Quantos que se cansam para terem prestígio popular, para terem respeitabilidade na sociedade. Mas Jesus Cristo esta tarde diz a mim e a você que a sua vida seja dedicada para me conhecer, para me experimentar, para saber quem sou, para conhecer os planos e projetos que tenho para você. Porque disse o apóstolo João: a cobiça dos olhos passa, a cobiça da carne passa, a soberba da vida, os elogios, o glamour, tudo isso há de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo entendido isso, eu gostaria de responder 3 perguntas com vocês esta tarde. Por que conhecer a Deus? Para que conhecer a Deus? E como conhecer a Deus? Por que é tão importante, a ponto de Paulo ter dito que considerava todo o seu prestígio social, político e religioso como menos que lixo, como esterco, como resto, como lixão, monturo? Por que é tão importante conhecer a Deus? Primeiro, por que conhecer a Deus? Segundo, para que
conhecer a Deus. E terceiro, como conhecer a Deus. Com o auxílio do Espírito Santo, respondamos à primeira pergunta. O tema dessa festa é: conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer? Já conhecemos uma fagulha, já conhecemos um facho da luz divina, já conhecemos uma parte de Deus quando entregamos a Ele a nossa vida. Sim, o jovem que se converteu semana passada já pode dizer que conhece a Deus, mas o mais veterano dentre nós não pode dizer que conhece a Deus em plenitude. Nem mesmo o mais antigo crente desta igreja pode ousar dizer que já conhece Deus em absoluto, porque tal conhecimento não nos está ainda disponível. Por isso que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos. É uma grande escadaria que nós estamos subindo a cada dia, até chegarmos ao topo dela, que está nas mansões celestiais. Dizia o cantor Feliciano Amaral e também Luiz de Carvalho, lá das antigas, no fundo do baú: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo aos céus. Por que conhecer a Deus? Porque Ele se revela e quer ser conhecido. Primeira razão por que devemos conhecer a Deus: porque Ele se revela. Deus não está atrás de uma cortina, Deus não está nos bastidores em eterno mistério, Deus não está escondido. A Bíblia não é um livro de religião ocultista, nós não somos maçons. A maçonaria, ninguém sabe o que acontece lá dentro, é tudo a portas fechadas, não se pode dizer o que acontece lá dentro, ninguém sabe o que aqueles homens fazem em oculto, mas não é assim a fé cristã. A fé cristã não é um eterno esconderijo, não é um beco escuro. Deus não está escondido atrás de um paredão, não. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é grande, Ele está além da percepção humana, mas Ele é um Deus que se revela para se fazer a todos nós conhecido, porque Ele quer se fazer conhecido ao mundo. A história da redenção é a história da revelação de Deus ao mundo. Quando Deus criou o homem no Éden, o livro do Gênesis diz que na viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem Adão. Deus não criou e se escondeu em uma redoma de vidros. Nós não somos ocultistas e nem também deístas. O deísmo diz que Deus criou o universo e, como um relojoeiro que dá pilha a um relógio, Ele largou o relógio, deixou o relógio funcionando e foi embora. Os deístas dizem: Deus existe, mas não pode ser conhecido. Deus existe, mas está muito além, inalcançável. Ele é apenas um Deus transcendente. Ele jamais pode ser visto, percebido, entendido, compreendido, e ninguém pode chamá-lo de amigo e desenvolver com ele amizade, porque Deus está muito além, muito além, muito além do que os homens possam conhecê-lo. Mas eu digo a vocês, caros moços e moças, esta tarde, as religiões ocultistas estão erradas, o deísmo está também errado, porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja o seu nome. A história da redenção não é a história do homem buscando Deus, é a história de Deus buscando o homem. Mesmo quando Adão pecou, Deus não se escondeu atrás de um negro véu. Quando Adão pecou, quem se escondeu foi Adão atrás das árvores. Mas Deus veio em busca de Adão no Éden, dizendo: Adão, onde estás? Enquanto o ateu pergunta: onde está Deus em meio à pandemia do coronavírus, que só no Brasil já matou mais de 230 mil, dos céus Deus está a se perguntar: onde está o homem que não está buscando a minha face? Os filósofos agnósticos e ateus dizem: se Deus existe, então por que ele não se mostra? Por que ele não se revela? Por que ele não aparece aqui agora, para que o vejamos e creiamos que ele existe? Mas a verdade é que este é um argumento fajuta, cínico e mentiroso, porque Deus já veio a este mundo há 2000 anos atrás. Ele já pisou neste torrão em carne, e ainda assim, embora ele tenha perdoado pecados, curado enfermos, ressuscitado mortos, e ele mesmo tenha deixado a sepultura para trás, ressuscitado, aparecido em corpo literal para mais de 500 pessoas, ainda assim os homens insistem em negar a sua existência. Então o problema do ateu não é Deus aparecer ou não aparecer, porque Deus já apareceu e ele continua se revelando, ele continua falando, ele continua bradando, mas é que o mundo não crê, então o rejeita. Mas Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas me ouvem e elas me seguem, elas me acompanham, elas vêm após mim. Quem aqui é ovelha de Jesus Cristo? Quem aqui já ouviu a voz do bom pastor? Nós estamos seguindo a Jesus porque cremos que ele é real e que ele se revela. Por que conhecer a Deus? Porque ele mesmo se oferece para ser conhecido. Porque ele se revela, e ele se revela porque ele quer ser conhecido. Não foi Noé quem invocou a Deus, foi Deus quem convocou Noé. Constrói uma grande arca, porque eu destruirei a terra com águas diluviais. Não foi Abraão quem invocou a Deus, foi Deus quem chamou Abraão e lhe disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Não foi Moisés quem convocou a Deus, quem chamou a Deus, ou quem se ofereceu para libertar os hebreus do Egito. Foi Deus quem apareceu a Moisés no Monte Horebe e disse: Moisés, vá tirar o meu povo do Egito. Aliás, se dependesse de Moisés, o povo hebreu estava no Egito até hoje. Mas como dependia de Deus, o povo saiu do Egito, louvado seja Deus. Não foram os profetas que chamaram a Deus, foi Deus quem se revelou aos profetas. Foi Deus quem se revelou ao menino Samuel. Foi Deus quem se revelou a Jeremias. Foi Deus quem se revelou e chamou a Davi. É Deus quem se revela, é Deus quem se mostra, é Deus que se apresenta. Mas aqueles que têm corações incrédulos não podem entender, não podem compreender. Deus está bradando em toda a terra, Deus está falando em toda a terra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por que conhecer a Deus? Porque Ele é um ser pessoal e relacional. Deus não é uma coisa, Deus é uma
pessoa. As religiões animistas, as religiões panteístas, dizem que tudo é Deus e Deus é tudo. É por isso que os hindus veneram vaca, veneram cachorro, veneram rato, veneram árvores. Porque para as religiões animistas, para o panteísmo é uma palavra de origem grega que significa tudo é Deus. Para essas religiões, Deus é o cosmos, Deus é a matéria, Deus é a energia. Deus não é um ser pessoal que fala, que manda, que tem desejos, que tem afetos, que tem emoções, que tem inteligência. Não, Deus são as coisas, Deus é você, Deus sou eu, Deus são as estrelas, Deus é o sol, é a lua, Deus é o oceano, Deus é a fertilidade, é a lavoura, é a chuva, é o frio, é a neve. Mas tudo isso é mentira de Satanás. Dizia Francis Schaeffer, e eu repito esta tarde, Schaeffer dizia que um só crente com uma Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Eu sei que este evento está sendo transmitido para o mundo através da internet, mas com muita ousadia, com esta Bíblia em mãos, eu digo: o budismo está errado, o hinduísmo está errado, Seishonoye está errado, Hare Krishna está errado, Testemunhas de Jeová está errado, Adventismo do sétimo dia está errado, evolucionismo está errado, somente Cristo está certo, somente a Bíblia está certa. Deus não é um mito, Deus não é uma lenda, Deus não é uma fábula, Deus não é um bicho, Deus não é uma coisa, Deus não é o cosmo, Deus não é eu e Deus não é você. Deus é Deus e se senta no alto e sublime trono e no coração de todos que lhe obedecem. Ele é um ser pessoal. Há um grande mistério na Trindade que nenhum de nós pode entender. O nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tertuliano, ainda nos primeiros séculos do cristianismo, sistematizou a doutrina da Trindade. Mas estão enganados aqueles que dizem que Tertuliano criou a doutrina da Trindade. Ele apenas organizou as verdades que estão disseminadas em toda a Bíblia. A Trindade não é um invencionismo do catolicismo romano, não é um modismo teológico, é uma verdade axiomática, indestrutível e irrefutável. Deus é um ser pessoal que existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um único Deus. E você deve se perguntar, como eu já me perguntei muitas vezes: como pode um único Deus ser ao mesmo tempo três? E como podem três ser ao mesmo tempo um? Mas eu lembro do que dizia Charles Spurgeon no século XIX. Existem verdades bíblicas que são como comprimidos. Você coloca na boca e engole depressa. Não adianta mastigar comprimido, porque quando você mastiga, amarga na boca e no estômago. Assim também é a doutrina da Trindade. Não adianta ficar mastigando, porque vai dar sabor amargo. Mas como é que pode isso? Me explique. A matemática não resolve essa equação. Nem Albert Einstein, com toda a sua mente prodigiosa, poderia explicar como um podem ser três e como três podem ser um. Não se mastiga. Isso é o tipo de verdade que você apenas recebe e engole pela fé, porque a Bíblia diz que assim é e assim para sempre será.
E nós somos uma igreja trinitariana. Nós somos um povo trinitariano. Nós adoramos ao Pai. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não há ciúme na Trindade. Não há inveja na Trindade. Não há disputa na Trindade. Há uma perfeita harmonia. Há um perfeito amor. Há uma perfeita unidade. E Jesus Cristo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Paulo vem e complementa dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha percebido, mas você é muito especial para Deus, porque dentro de você, nessa estrutura de carne, neste vaso de barro, habita a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, nunca mais aceite ninguém lhe chamar de alma cebosa, nunca mais permita ninguém lhe chamar de carniça, nunca mais permita ninguém lhe chamar de vaca, de trouxa ou de otário, porque você é templo do Pai, é templo do Filho e é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Carniça não, alma cebosa eu fui, quando vivi nas drogas, na prostituição, na mentira, na idolatria e no pecado. Mas quando Jesus entrou em meu coração, Ele tirou a imundícia, a ceboseira, a sujeira, o grude, me fez mais alvo que a neve. E agora eu sou santo e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por que conhecer a Deus? Porque Ele quer que lhe devotemos todas as nossas faculdades. Jesus resumiu toda a lei dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todos os teus afetos, como grande propósito de sua vida. Amarás a Deus de toda a tua alma, isto é, com toda a tua emoção, com todo o teu prazer. Jovem crente tem que ter prazer de amar e de adorar a Deus. Jovem crente tem que ter alegria de servir a Deus. Jovem crente não pode vir para um evento como esse e ficar pensando: rapaz, eu preferia ter ficado em casa. Ou como disse o Chaves, era melhor ter ido ver o Pelé. Não. Eu preferia estar brincando o carnaval agora. Não, amarás o Senhor de toda a tua alma. Lugar de jovem crente se alegrar é na presença de Deus. O melhor lugar que eu poderia estar hoje é neste lugar onde eu estou. E como é bom estar aqui. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todas as tuas aptidões, com toda a tua capacidade, com todo o teu tempo, com todos os teus recursos. Tu amarás a Deus. Mas Jesus diz: amarás a Deus de todo o teu entendimento. As nossas faculdades intelectuais devem ser aplicadas no conhecimento de Deus. Sábio é o moço, sábia é a moça que dedica sua inteligência para conhecer a Deus, que usa o seu intelecto, que usa o conhecimento que Deus lhe dá para buscar, para cavar, para conhecer, para aprender mais de Deus. Porque Deus não quer apenas um culto da emoção, Deus também quer um culto da razão. Paulo disse: orarei com o espírito, mas orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento.
Porque a fé cristã não é um salto no escuro. A fé cristã não é uma experiência mística translocada. Ser crente não é ser idiota. Ser crente não é ser tolo. Não é ser estúpido. Há quem diga que ser crente é coisa para gente ignorante, que não tem conhecimento científico. Mas a verdade é que, como já dizia um grande cientista, teísta, um homem que cria em Deus, nada de ciência nos levará para longe de Deus. Um pouco de ciência nos aproximará de Deus, mas muita ciência nos fará saber que Deus é real e que Ele existe e que o Evangelho é verdadeiro. Paulo disse em Romanos 12:1, no versículo que todos nós conhecemos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Que é o vosso culto? Muita explicação já foi dada acerca disso. Mas culto racional, em Romanos 12:1, a palavra racional no texto grego é literalmente a palavra lógica que nós falamos em português. Paulo está dizendo que consagrar-nos a Deus, entregar-nos a Deus diariamente, como um sacrifício vivo, é um culto racional, é um culto lógico, é um culto coerente. O que Paulo está dizendo é: faz todo sentido ser crente, faz todo sentido amar a Deus, faz todo sentido honrar a Deus. Enquanto os professores na academia lá fora olham para nós com desdém, com deboche, e dizem: esses meninos e essas meninas, coitado deles, coitado delas, massa de manobra de pastor, manipulados por pregadores evangélicos, gente ignorante, gente leiga, precisa fazer uma faculdade de humanas para aprender de fato a verdade, o conhecimento e a ciência. Mas vem Paulo e dá uma tapa na cara desses filósofos. Vem Paulo e dá uma tapa na cara desses gnósticos e diz: não, conhecer a Deus, amar a Deus, viver para Deus não é loucura, não é ignorância, não é ser massa de manobra. Pelo contrário, viver na presença de Deus é a coisa mais inteligente, mais sábia, mais prudente de todo mundo. Eu não estou pregando para moças ignorantes. Eu não estou pregando para rapazes idiotas. Não, ignorantes são os que estão na folia dos carnavais agora, na prostituição, contraindo doenças sexualmente transmissíveis, engravidando sem saber nem de quem é, para daqui a 3 meses ficar com uma criança e ser mãe solteira. Os que vivem na prática do pecado, consumindo maconha, crack, cocaína e heroína, esses são os verdadeiros escravos da ignorância. Nós não vivemos na ignorância, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se querem saber quem são os mais sábios, os mais inteligentes e os mais prudentes de Mossoró, eu lhes digo: eles estão sentados nos bancos esta tarde, adorando a Deus, mastigando a palavra de Deus, aprendendo o caminho da eternidade. Eu li o Salmo 119, versos 98 e 99. E o salmista disse assim: sou mais sábio do que os meus mais sábios mestres, porque tenho os teus mandamentos comigo. Novamente, erga sua Bíblia, por favor.
Erga a sua Bíblia para o céu. Erga mais uma vez. Erga. Por gentileza, erga. Levante isso. Levante com coragem. Levante com força, porque esse é o seu diploma, essa é a sua carteira, essa é a sua credencial, essa é a sua identificação. Levante-a com prazer. Eu lhe digo esta tarde, minha cara irmã, meu caro irmão, você está com o livro mais poderoso do universo. Você está com a fonte da mais suprema sabedoria. Você está com o poço do mais profundo conhecimento. Você está com o maior de todos os tesouros desta terra, a Bíblia, a palavra inerrante, infalível, bendita do Senhor, o nosso Deus. Não importa se você nunca pisou nos degraus de uma faculdade. Se puder fazer, faça. Não importa se você nunca fez um curso técnico. Se puder fazer, faça. Porque o cristianismo não privilegia a ignorância. O cristianismo não constrói monumentos à ignorância. O cristianismo não é anti-intelectual. Não. Grandes cientistas no mundo hoje são cristãos. Grandes filósofos no mundo hoje são cristãos. C.S. Lewis, autor de renomadas obras, teórico britânico, autor de As Crônicas de Nárnia, que o cinema já adaptou, era uma das mentes mais férteis que este mundo conheceu, e cristão. Tolkien, autor da série O Senhor dos Anéis, que alguns de vocês aqui já assistiram e talvez não sabiam, era também um cristão. O que dizer de nomes como Norman Geisler, J.P. Moreland? O que dizer de William Lane Craig, um dos maiores filósofos contemporâneos do nosso tempo? Professores de universidade, inclusive aqui nesta igreja. Dentre vários que poderiam ser citados, temos o doutor Fábio Henrique Tavares, doutor com título de doutorado, professor de universidade e escritor de vários livros. Olha aí. Universidade Federal, tem a mão dele lá no meio. É nossa irmã Ludmila, reitora da U. Olha que bênção. Universidade Federal do Semiárido, a reitora desta igreja. Ninguém pode dizer que crente é ignorante. Quem aqui tem o prazer e a alegria de dizer que já terminou um curso técnico ou um curso superior? Levante a mão, levante a mão. Quem aqui já fez um curso técnico ou superior? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Olha aí, olha aí. Está pensando que esse moço é fraco, que essa moça é fraca? Está pensando que essa juventude é fraca? É não. Mas mesmo quem não fez curso técnico ou universitário, se você leu a Bíblia, se você creu na Bíblia e se você vive a Bíblia, eu quero dizer para você esta tarde, com toda a convicção da minha alma, você é muito mais sábio que os doutores ateus da faculdade do Rio Grande do Norte. Deus quer que o conheçamos também com nossas faculdades intelectuais. Por isso eu encorajo moças e rapazes, leiam a Bíblia, leiam bons livros de teologia, conheçam os filósofos, até mesmo para ter argumentos para refutá-los naquilo que eles mentem acerca da nossa fé. Façam uma faculdade, sim, estudem, sem medo. Tiago, faculdade não desvia crente, crente é que se desvia na faculdade.
Se você quiser, na faculdade você cria grupo de oração, grupo de evangelismo, grupo de estudo bíblico. Satanás olha para você e diz: pronto, ele entrou no curso de humanas, é agora que eu vou dar uma rasteira nele, é agora que eu vou jogá-lo para o ateísmo, é agora que eu vou jogá-lo na lama do pecado. Mas o que ele não sabe é que Deus já preparou um núcleo de estudo, de oração e de evangelização, e você vai liderar, e você vai anunciar a palavra, e você vai ganhar vidas para Jesus Cristo e arrebatá-las das mãos de Satanás. Três jovens fizeram história na Inglaterra do século XVIII, na faculdade de Oxford, uma das mais renomadas até hoje. John Wesley, seu irmão Charles Wesley e o amigo deles George Whitefield. Muitos jovens, solteiros ainda, eles se comprometeram de dentro daquela faculdade criarem um grupo de oração, de estudo e de evangelização. Eles ficaram conhecidos por três apelidos que nós faríamos muito bem se almejássemos esses três apelidos também. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield ficaram conhecidos como os metodistas, porque eles eram metódicos, rigorosos na administração do tempo, das atividades e dos trabalhos. Tinham hora para dormir, hora para acordar, hora para estudar, hora para orar, para evangelizar, para visitar as penitenciárias e falar de Jesus Cristo. Eles tinham método, eles tinham organização, e inclusive é deles que vem o movimento metodista e a igreja metodista wesleyana. O problema de muito jovem não é falta de tempo, porque tempo Deus nos dá mais do que sobra. O problema de muito jovem não orar, não ler Bíblia, não ter comunhão com a igreja, não é falta de tempo, porque Deus nos deu 24 horas, suficiente para dormir bem, suficiente para se alimentar, suficiente para trabalhar, suficiente para estudar, suficiente para as devoções espirituais. O problema de muitos jovens chama-se desorganização. O problema de muitos jovens chama-se vício. Não tem meia hora para orar a Deus no dia, mas tem 4 horas para ficar na internet. Não tem 1 hora para orar e estudar a lição da escola bíblica, mas tem 2 horas para entrar na madrugada jogando videogame e matando zumbi. Eu só vou sair daqui hoje, eu só vou dormir hoje depois que zerar. Eu tenho que zerar esse jogo. E Satanás zerando a unção, zerando a graça, zerando o poder na vida dele. Não tem tempo para se consagrar por 15 minutos e corrigir a sua vida diante de Deus, mas tem tempo para ficar no Photoshop corrigindo as rugas do rosto, para depois compartilhar uma foto com filtro sensual nas redes sociais. Não tem tempo para se acordar às 9 para vir à escola dominical, mas tem tempo para se acordar às 7 para ir jogar uma peladinha no campo de futebol com os amigos. Oh, parece que agora Deus falou com muita gente. Se chama para evangelizar, não tenho tempo, estou ocupado.
Se chama para uma vigília, não tenho tempo, estou ocupado. Mas se diz, vamos na minha casa jogar videogame, assistir um filme, lançamento na Netflix, ele tem todo o tempo do mundo. E quando o filme, 3 horas depois, se acaba, ele ainda diz, já acabou? Liberta Jesus, liberta Jesus, liberta Jesus. Liberta Jesus, liberta Jesus, liberta Jesus. Queima, 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 queima. Bem-aventurado é aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque assim fazendo, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga para a pessoa do seu lado, deixe de ser viciado, vá orar e ler a Bíblia. Tenha método, tenha organização. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. E olha que eu estou no primeiro tópico, os 2 últimos deixarei para a noite. Antes que o nosso amigo Tiago infarte aqui. Eles ficaram conhecidos também. Eles ficaram conhecidos também como os comedores de Bíblia. Os comedores de Bíblia. Porque eles falavam muito da Bíblia, falavam muito da palavra. O assunto deles era a Bíblia, 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 Bíblia. Quem encontrasse aqueles jovens, encontravam eles lendo Bíblia. Quando aqueles jovens se sentavam em roda, não era a roda dos escarnecedores, era a roda dos esclarecedores. Eram jovens biblificados. Eles tinham Bíblia na ponta da língua. Quantos jovens, quantos rapazes que sabem tudo de futebol, sabem quem foram os campeões dos últimos campeonatos, sabem quem são os maiores e melhores jogadores, os que valem mais e os que valem menos. Quantos jovens que, se você vai conversar sobre futebol com eles, tem assunto para o dia inteiro. Quantas moças que sabem muito sobre moda, sobre beleza, sobre mídia, até mesmo sabe quem já foi eliminado do Big Brother. Parece que Deus está revelando de novo. Mas quando você vai conversar sobre Bíblia com eles, aí eles engasgam, aí eles se calam, aí o assunto acaba, até o semblante fica sério, o riso vai embora, porque para contar piada ele é top, para falar de série da Netflix ele já assistiu todas, para falar de maquiagem ela conhece todas as tendências, mas para falar de Bíblia é mais seca que uma lata de tinta usada. Tudo que ele diz é mesmo, vice bicho.
É desse jeito, bicho. É mesmo. É por aí, é por aí, é por aí. Hoje, pô, não é? Mas não sai, não tem. Não tem. Não tem porque não busca. Não tem porque não pede. Não tem porque não lê. Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas o Espírito só lembra aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente estudou. Quem não estuda não vai lembrar de nada. E eu quero dizer para vocês, jovens aqui, com muita autoridade esta tarde: estude a palavra, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, mas não em nossa preguiça. Um irmão outro dia me perguntou: e se a minha fraqueza for preguiça? Você, irmão, sabia que nem Deus trata o preguiçoso? Nem Deus se troca com o preguiçoso? Você sabia que nem Deus para ensinar o preguiçoso? O preguiçoso é coisa tão séria, mas tão séria, que nem Deus desce ao nível dele. Deus diz assim: vai ter com a formiga. Professor de preguiçoso é a formiga. Deus não. Deus ensina a quem quer aprender, a quem tem coragem, a quem tem disposição, a quem tem interesse. Quem pede, Ele dá. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mastiga, come o rolo todo. E não fica só em salmo não, irmã. Salmo é bom, salmo é palavra de Deus. Mas aqui tem quantos livros? Quantos? E por que você não sai de salmos? Leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, leia Deuteronômio, leia Josué, leia Juízes, leia Ruth, leia 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, leia Esdras, leia Neemias, leia Esther, leia Jó, leia Salmos, leia Provérbios, leia Eclesiastes, leia Cantares de Salomão, leia Isaías, leia Jeremias, leia Lamentações de Jeremias, leia Ezequiel, leia Daniel, leia Oséias, leia Abacuque, leia Naum, leia Amós, leia Sofonias. Ai, tem Sofonias na Bíblia também? Tem, leia Naum, leia Obadias, leia Jonas, leia Miqueias, leia Ageu, leia Zacarias, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, leia Gálatas, leia Efésios, leia Filipenses, Colossenses, leia 1 e 2 Tessalonicenses, leia 1 e 2 Timóteo, leia Tito, leia Filemon, não é filé mignon, é Filemon, leia Hebreus, leia Tiago, leia 1, 2 e 3 de João, leia 1, 2 de Pedro, leia Judas, leia Apocalipse, leia de capa a capa, leia a palavra de Deus. Para terminar, aqueles 3 jovens ficaram conhecidos também como Clube Santo. Clube Santo. Porque a santidade era o grande tema da vida deles. Não vamos nos envolver com vícios, com drogas, com prostituição,
com linguagem obscena, com piadas imorais, com namoricos irreverentes. Vamos nos separar de tudo isso, porque Paulo disse que se alguém se separar dessas coisas, será vaso útil, santificado, preparado para toda boa obra. Façamos da santidade o grande tema da nossa vida, o grande propósito da nossa vida, porque aqueles que querem conhecer Deus aqui e além, precisam estar em santidade como santo Deus é. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus nos abençoe esta tarde. Se vocês me aguentarem, à noite nos encontraremos mais uma vez. E já venha preparado, porque ainda há muita farinha nesta panela e muito azeite nesta botija. Não se esconda não, porque Deus ainda quer falar mais com você à noite. Amém.